Oi, eu sou a Thalita e você está no canal Fronteiras do Além. Aqui você vai mergulhar nas histórias mais sombrias, mas tenha cuidado, pois o que você encontrar por aqui pode acabar seguindo você. A história que eu vou contar hoje é sobre um homem chamado Carlos. Ele descobriu que estava sendo observado. E talvez, depois de ouvir a história dele, você pense muito bem antes de deixar a janela aberta, porque você também pode estar sendo observado. Apague as luzes, verifique se está realmente sozinho em casa e fique confortável, pois agora vai começar a história e se prepare para conhecer hoje os observadores. Era uma terça-feira comum, quando tudo começou. Eu estava em São Paulo, morando com minha esposa, a Lara, e meu filho, o Lucas. Um apartamento simples no centro da cidade, mas com uma boa vista para as ruas agitadas. Nada fora do normal. Uma vida de quem trabalha muito e tenta manter a família unida. Mas então, eu comecei a perceber algo estranho no trabalho. No começo, era só uma sensação, um desconforto sutil, como se estivesse me observando, me acompanhando com os olhos em cada canto da sala. A cada e-mail, a cada movimento meu, eu até pensei que estava ficando paranoico. Mas isso não explicava as pequenas coisas, os detalhes que não consegui ignorar. Certo dia, durante uma reunião, enquanto todos estavam concentrados, eu vi algo. Um colega, o Marcos, estava olhando para mim de uma forma estranha. Era como se ele estivesse prestes a dizer algo, mas ao mesmo tempo estava esperando por alguma reação minha. Eu não conseguia identificar o que era, mas havia algo na postura dele, algo de errado. Então ele disse: "Você está bem, Carlos?" A voz do Marcos cortou meus pensamentos. Era como se ele soubesse o que eu estava pensando. E eu respondi: Sim, só um pouco cansado." Eu disse, tentando disfarçar o desconforto, mas eu sabia que algo estava fora do lugar. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observado só aumentou. Eu comecei a notar coisas pequenas, detalhes que não me preocupavam antes. No trabalho, o olhar dos meus colegas parecia mais intenso, mais penetrante. O Marcos estava sempre por perto, o que não era normal. Ele nunca foi de me dar atenção antes. Eu comecei a ficar obcecado com isso. Comecei a observar os outros, a tentar ver se eles também estavam estranhos. Havia algo em sua postura, algo em seus olhares. Pareciam diferentes. Eu até tentei conversar com Lara sobre isso. Então, eu disse a Lara: "Eu estou começando a me sentir estranho no trabalho." Falei uma noite enquanto estávamos jantando. Como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse errado. Lara olhou para mim, seus olhos preocupados, e disse: "Carlos, você precisa relaxar. Talvez esteja apenas estressado. Você trabalha demais, não é?" Eu não conseguia me livrar da sensação. No fundo, eu sabia que algo estava acontecendo. E o pior é que eu não sabia quem estava por trás disso, ou o que estava. As semanas passaram e eu comecei a me isolar. A paranoia foi tomando conta de mim de forma mais intensa. Eu comecei a procurar respostas na internet, na esperança de encontrar alguém que estivesse passando pela mesma coisa. Aí foi quando encontrei o fórum. Não lembro exatamente como cheguei até ele, mas a sensação de alívio foi imediata. Ali, outras pessoas estavam compartilhando suas experiências. O nome do fórum era Observadores. Em uma das postagens, alguém descreveu exatamente o que eu estava sentindo.
A sensação de ser seguido, de ser observado, de que algo estava errado, mas sem conseguir identificar o que. Li por horas relatos de pessoas que sentiam que seus vizinhos, colegas de trabalho, até familiares estavam sendo substituídos por algo estranho. Algumas pessoas falavam de copiar comportamentos, de ver os mesmos gestos, as mesmas falas, mas com um toque diferente. O mais assustador era a teoria de que os observadores estavam infiltrados entre nós, usando corpos humanos para algo maior. Uma teoria que me deixou arrepiado foi sobre o que chamavam de doppelgangers. Esses observadores eram capazes de criar cópias perfeitas das pessoas, e o objetivo deles era substituir a humanidade aos poucos, sem que ninguém percebesse. Eles estavam vindo em silêncio, esperando o momento certo para assumir o controle total. À medida que as semanas passavam, minha obsessão por descobrir a verdade só aumentava. Eu não conseguia mais trabalhar com a mesma concentração. Minha esposa começou a ficar preocupada e nossa relação começou a ruir. Eu estava distante, a mente sempre focada nos observadores, em como encontrá-los, em como me proteger deles. Então Lara disse para mim uma noite: "Carlos, você precisa parar com isso. Você está começando a me assustar." Então eu disse, aliás, gritei: "Você não entende? Eles estão em todo lugar. Eu não posso confiar em ninguém mais, nem em você." Lara ficou em silêncio, a expressão triste, e disse: "Eu não posso mais viver assim. Eu quero o divórcio." Aquilo foi o golpe final. Eu não só estava perdendo minha família, como também estava perdendo a minha sanidade. A paranoia me consumia. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era imaginário. Desesperado e com a sensação de que não podia mais confiar em ninguém, criei um grupo de encontro. Queria encontrar pessoas que passassem pelo mesmo que eu. Juntei algumas pessoas por meio de mensagens anônimas e criei um pequeno espaço onde poderíamos nos reunir e trocar experiências. O grupo era pequeno no começo, mas logo foi crescendo. As pessoas que se sentiam observadas, que acreditavam que seus amigos e familiares estavam sendo substituídos por essas cópias, começaram a aparecer. E então, em um desses encontros, um homem mais velho compartilhou algo que mudou tudo. "Os observadores", ele começou, "não são apenas humanos. Eles não são apenas algo que se infiltra entre nós. Eles têm um propósito maior, eles são como parasitas. Eles estão tentando tomar o controle do planeta, substituindo as pessoas uma por uma." E foi ali, naquele momento, que tudo fez sentido. Eles estavam tentando dominar o mundo de forma silenciosa, sem que ninguém percebesse. Eles eram como sombras, imunes ao tempo, e nós éramos suas vítimas. Um mês depois, algo aconteceu. Eu estava em casa, sozinho, quando alguém bateu na porta. Quando abri, não era Lara, nem Lucas. Era o Marcos, meu colega de trabalho. Mas algo nele estava errado. Seus olhos estavam vazios e ele nem sorriu. Ele apenas olhou para mim, como se soubesse o que estava acontecendo. Então ele entrou, sem ser convidado, e disse: "Você está em perigo." Ele disse, em uma voz que não era dele. E continuou: "Eu sou um deles, e eu vim para avisá-lo." Eu não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava tão fragmentada que eu estava criando aquilo. Mas ele começou a falar o plano deles. Como eles estavam espalhados por todos os cantos do planeta. Como os observadores conseguiam clonar as pessoas e substituir os originais sem que ninguém percebesse. Eles estavam criando uma guerra silenciosa,
Uma guerra onde a humanidade nunca souberia o que estava acontecendo, até que fosse tarde demais. Eu finalmente entendi tudo. Eu sabia que meu tempo estava acabando. Eles estavam se aproximando de mim, e não haveria mais ninguém em que eu pudesse confiar. Eu estava pronto para enfrentar os observadores, mas sabia que a luta seria silenciosa, sem gritos ou armas, e o pior, sem saber quem eram os verdadeiros inimigos. Você acha que está seguro porque conhece quem está ao seu lado? Mas e se eu te dissesse que os observadores imitam tão bem que nem eles mesmos lembram quem eram antes? Olhe bem para quem está do seu lado agora. Será que ainda é a mesma pessoa? Se você chegou até aqui, é porque sobreviveu a mais uma história. Então já sabe o que fazer. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com alguém que, quem sabe, já pode ter sido substituído. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Afinal, na próxima vez que você voltar...